Pessoal, vamos agora uma breve introdução ao Node.js. Como já adiantei antes para vocês, o Node ele é um interpretador JavaScript, ou seja, ele vai interpretar lá uma código escrito em sintaxe JavaScript, porém a sua execução não se dá no browser, tá? Se dá no desktop, no servidor, na onde ele estiver localizado, tá? Portanto, rodam em contextos diferentes. E ele, vamos dizer assim, o core dele, né, de interpretação do JavaScript, ele é baseado no V8 JavaScript Engine, tá? Que é o mesmo interpretador de JavaScript utilizado no Google Chrome, tá? E o projeto Node.js, para manter essa linguagem, é mantido pela Fundação Node.js em parceria com a Linux Foundation, tá? Bom, um pouquinho mais de detalhes ou motivações sobre o Node.js, tá? Ele é uma das, vamos dizer assim, linguagens assim para se fazer o back-end que está bastante alta no mundo, tá? Existem outras linguagens aí muito famosas, aí, no caso do Python, o PHP, o próprio Java para fazer essa programação back-end, tá? Mas o Node.js ele está bastante vamos dizer assim, em alta, tá? Várias empresas famosas aí, o Amazon, Netflix, a Uber, eBay, Reddit, LinkedIn, Tumblr, PayPal, eles utilizam o Node.js, tá? Para falar só algumas, tá? Ele tem uma característica muito interessante, já vou passar um pouquinho mais de detalhes dessas características para vocês. A velocidade dele, tá? Ele vai ter algumas características que o tornam bem rápido. Aqui tem um relato da PayPal que fala que o tempo de resposta do PayPal diminuiu 35% utilizando o Node.js, tá? Geralmente está entre as principais escolhas das novas startups. Eu, inclusive, falo para vocês que eu fui para o Node.js porque eu via muita propaganda, tá, de cursos a respeito do Node.js. Falei, não, se tem muita propaganda, quer dizer que deve estar em alta. Fui procurar saber mais um fundo, vi que estava sendo de fato muito utilizado nas empresas e acabei por adotar. Não só por isso, né, mas pelo fato de ser, vamos dizer assim, a mesma linguagem que eu vou utilizar lá para programar no front-end, que é o caso do JavaScript, eu estou utilizando para programar no back-end, então fico tudo dentro da mesma linguagem só, tá? É uma das mais populares aqui no desenvolvimento de sites dos Estados Unidos. E em comparação com outras linguagens, né, a PayPal falou que é de 30% a 35%, aqui um outro dado aqui de um outro tribunal, que fala que pode, né, diminuir até em 50% a 60% o tempo de carregamento, tá? Não é o tempo de resposta lá do PayPal, é de resposta de carregamento, de você subir a sua aplicação e ela já começar a dar as respostas de 50% a 60%, tá? Mas o que faz o Node.js ele ser tão atrativo? Aqui uma breve explicação que é a seguinte, tá? Se eu estou lá no PHP, por exemplo, que é uma linguagem bastante famosa, né? Chegou uma requisição. Falar, eu estou lá no meu programa de memorial, por exemplo. Pensar que a gente está no Facebook, aí eu vou acessar minha página do Facebook, certo? Eu vou fazer uma requisição no Facebook, get da página do Rafael, e eu quero que retorne lá a minha timeline, certo? Chegou a requisição, vai bater no back-end do Facebook, ele vai disparar uma thread, vai criar uma nova thread para atender a minha requisição, ou seja, pode rodar em paralelo com outras threads, outras requisições que estão chegando, e cada uma das threads, né, que ele vai formando, aí eu abri, quero minha timeline, aluno A abriu lá que é a timeline dele, aluno B ficou lá, abriu que é a timeline dele, então estão chegando essas requisições para as linhas do tempo, né, pode ser qualquer outra funcionalidade do Facebook, mas estão chegando essas requisições, ele está criando threads, tá? Cada uma dessas threads vai lá na base de dados, vai procurar quais são as publicações na timeline, fotos, comentários e etc. E hora que essas requisições, que essa requisição, né, esses dados tiverem sido obtidos, né, essa thread vai retornar essa informação e vai morrer, certo? Só que se lembrarem da teoria lá de sistemas operacionais de thread, né, cada thread, né, ela vai ter uma pilha, certo? De execução, né? Conforme essa thread vai fazendo chamadas, tem a pilha de execução própria dela dentro do processo, e ela tem algumas variáveis para fazer o controle desta thread, né? Por exemplo, saber onde que essa thread parou, caso essa thread seja escalonada. E para criar essa thread também tem um certo delayzinho, certo? Não é instantâneo, quero criar a thread já tá. Não, é feita uma chamada de sistema operacional, tá? Para quem tiver curiosidade, tá? Temos o site aqui gpqfms.com.br/ragero
se é que está de pé ainda o site. Aqui eu tenho materiais didáticos, eu já cheguei a sistemas operacionais um dia, tenho aqui sistemas operacionais. E para quem quiser ver aí sobre processos, eu tenho aqui processos, threads, comando para criar threads, etc. Tem a linha em PDF aqui para vocês. Mas voltando ao nosso assunto, né, eu também tenho esse delayzinho para criar essa thread, esse overhead para criar thread, fazer uma chamada do sistema operacional, para o sistema operacional criar a minha thread e aí dar a execução dessa thread. Enquanto que o Node.js ele é single thread, ou seja, uma única thread. Aí já entra em... Pô, se eu tenho execuções em paralelo, né, e eu tenho um computador multiprocessador, eu consigo rodar mais thread, multithread, do que uma single thread. Ok, tá? Até aí faz sentido. Mas esse single thread aqui do Node, ele tem um fator muito interessante, porque o Node, ele consegue fazer chamadas assíncronas, tá? Sendo que essa assincronia aí das suas chamadas, elas vão cada um ocupar o seu processamento, vamos assim dizer, tá? O que são as chamadas assíncronas, tá? Chamadas assíncronas, vamos pensar que eu estou num código, tá? Eu vou executando uma linha após a outra. Então, se eu tenho uma chamada de função, por exemplo, num determinado trecho do código, ele vai fazer a chamada dessa função, ok? Vai esperar essa função retornar para então ir para a próxima execução. Então, eu tenho uma execução síncrona. Na execução assíncrona, se eu tenho uma chamada de função, por exemplo, né? E essa função é assíncrona, e já vamos ver, criar, inclusive, funções assíncronas na parte prática, ele vai executar essa função. Enquanto essa função está executando, ele vai embora. Ele vai executando o resto que tem para executar, certo? E a hora que essa função retornar, obviamente, né, que eu vou dar alguma resposta, enfim, vou fazer algum processo, aí eu posso pegar essa resposta e continuar a execução com base nessa resposta, mas a grande questão é, eu preciso acessar um banco de dados, sei lá, o banco de dados está ocupado, vai demorar para vir resposta e etc. Eu vou lá e disparo essa requisição assíncrona. Enquanto essa requisição está esperando a resposta, outras coisas vão rodando. Então eu estou conseguindo rodar mais de uma coisa sem necessariamente precisar criar múltiplas threads para isso. Tá? Então essa é uma grande sacada que inclusive diminui o consumo de memória, diminui esse overhead de ter que ficar fazendo chamada do sistema operacional para criar as threads, e mesmo assim eu consigo executar coisas em paralelo, que é a grande sacada do Node. Tá? Então o Node ele possui uma única thread, tá? Cada novo evento recebido, por exemplo, requisições que estão chegando no meu back-end, um novo evento vai ser criado, tá? E ele vai ter um negocinho que é chamado de Event Loop, tá? Que basicamente é um loop, vamos dizer assim, que vai colocando todos os eventos que vão chegando, ele vai disparando essas chamadas assíncronas, tá? Quando essa chamada assíncrona termina, ela vai voltar, vai dar a resposta para esse Event Loop, e esse Event Loop vai devolver, né, para o usuário, para quem está fazendo a requisição para o usuário, tá? Então, basicamente, numa comparação, né, vamos colocar aqui a imagem para vocês verem, tá? Não está com muita alta definição, mas aqui no modelo tradicional, ó, tem as requisições do usuário, chegou no meu servidor, tá? Esse servidor vai colocando aqui, ó, uma thread para cada usuário, tá? Para cada requisição, perdão. Eu tenho que consultar alguma coisa no banco de dados. Aí cada thread vai fazer uma requisição do banco de dados. Inclusive está aqui, ó, chamada bloqueante, ela vai retornar ou vai esperar o retorno do banco de dados, tá? Foi lá, consultou todo o banco de dados, voltou, tá? Para aquela requisição, aí sim o servidor vai devolver a requisição com a resposta para o usuário. Enquanto no Event Loop, tá? Eu tenho um único evento aqui, então as requisições estão chegando neste evento, né? Como se bem empilha, como se tivesse uma roleta, vou colocando as informações nessa roleta. Essa roleta, cada evento vai disparando estas requisições, entre aspas, sem criar thread, com chamadas não bloqueantes, ou seja, requisições assíncronas, tá? E aí, a hora que chegou a resposta, ele vai devolver para esse Event Loop, e esse Event Loop devolve a resposta para o usuário sem eu precisar ter criado as threads, tá? Porque maneira um pouco mais gráfica. Bom, outro fator bem legal, além, tá, da gente ter esse Event Loop, que a gente consegue colocar inclusive mais requisições de memória, devolver mais rápido, não ter overhead de criação da thread, o Node.js ele faz uso de um gerenciador de pacote chamado NPM. Também tem o Yarn, tem outros gerenciadores de pacote que a gente pode utilizar. Eu uso o NPM, tá? O que é o NPM? É o maior gerenciador de repositórios
de pacotes do mundo, tá? Com o NPM a gente consegue rapidamente baixar dependências, tá? Consigo portar meu código para outras máquinas, enfim, e criar vários mecanismos, vamos assim dizer, para fazer o gerenciamento do meu projeto no Node.js. Por exemplo, eu vou precisar do Express, certo? Em vez de eu entrar no site do Express, baixar o Express, jogar o Express lá para o meu repositório e usar o Express, a gente vai chegar lá na npm install Express e ele já vai puxar o Express para mim, certo? Eu quero instalar alguma coisa que eu só vou usar para o desenvolvimento, não quero jogar em produção. Eu tenho instalações com o npm, tá? Vou colocar lá o -dev, ele vai baixar somente para desenvolvimento para mim. Eu quero permitir atualizar um determinado pacote, mas só na subversão lá, não quero deixar atualizar na versão. Uma NPM, a gente consegue especificar isso, vai ter um arquivinho de especificação. E falar, se eu quiser atualizar, eu posso atualizar o pacote, mas não posso atualizar a versão. Ou ainda, fala, não, se tiver versão nova, eu já quero atualizar. O Node.js já vai atualizar essa versão automaticamente para a gente. Falar, eu quero levar esse código agora lá para o meu servidor web, qual que eu uso mesmo? KingHost, tá? Eu pego só minha fonte com a especificação com o arquivo de gerenciamento do NPM, que a gente vai ver como cria isso mais para frente, eu levo lá e mando baixar todas as minhas dependências lá no King. Não preciso portar junto com todas as minhas dependências. Bem, então é um gerenciamento, a gente vai trabalhar com ele, vou passar mais detalhes dele, mas facilita bastante o desenvolvimento do nosso projeto com relação à dependência. Como ele é o maior repositório do mundo, tem muita dependência, muita biblioteca ali para a gente fazer uso dentro dele. Tá? Por fim, com o Node.js a gente consegue desenvolver serviços aí baseado numa arquitetura que é chamada de microserviços. Tá? Em Web 2, esses microserviços são passados em Web 2 com mais detalhes, mas basicamente eu consigo criar pequenos serviços. Por exemplo, eu quero fazer gerenciamento de usuário, então tem um serviço só para gerenciamento de usuário. Eu quero fazer gerenciamento de publicações. Eu posso criar só um serviço para fazer gerenciamento de publicações. Eu quero TCC, gerenciamento só para TCC. Inclusive fazer esses caras se comunicarem, tá? O meu gerenciamento de publicações com o gerenciamento de usuários. Enfim, mas criando serviços bem específicos e pequenos, ao invés de criar serviços grandes, gigantes, que aí tem usuário dentro. Hoje em dia, tá? Antigamente era um pouco mais raro, mas hoje em dia, se você for publicar, por exemplo, no Firebase da Google, tem vários, por exemplo, eu uso da KingHost, tem outro que faz propaganda direto para mim, a Humbler, enfim, vários desses os serviços de hospedagem hoje em dia já suportam a hospedagem de aplicativos Node.js. E aqui eu deixo no final aquilo que mais me motivou para o Node.js, que é a mesma linguagem no front-end e no back-end, ou seja, JavaScript no front-end, JavaScript no back-end, tá? Bom, com relação à instalação, se vocês procurarem por Node.js Download, ele vai aparecer, esse vai ser o primeiro site provavelmente que vai aparecer para vocês na tela, tá? Então vou até colocar aqui, ó, Node.js Download, tá? Então tem aqui, ó, nodejs.org Download, vai ser o site que vai aparecer, vai ter as diversas linguagens, diversos sistemas operacionais aqui que vocês podem instalar, Windows, Mac, ou Linux, tá? Tem os binários aqui do Linux para vocês instalarem. Se quiser instalar direto via repositório, tá? Então pode usar o apt-get, por exemplo, tá? Se tiver no Mac, que utilizar o Brew, enfim. E aqui eu já deixei um comandinho aqui, tá? Para você, caso você esteja no Linux, tá? Para renomear o Node.js para Node, tá? Então vocês vão ver que no Windows já vem com o Node padrão, se eu não me engano, tá? O comando é Node. No Mac eu acho que já vem o Node. Nas instalações que eu fiz, ele vem com o Node.js, tá? O comando para a gente chamar o interpretador do Node e passar um script Node para ele, um script JavaScript, né? Para ele interpretar. E aqui eu já deixei o comandinho porque eu só digito Node, né? Estou fazendo criando um link simbólico aqui do Node.js para o Node. Continua existindo o Node.js, mas eu coloco o Node aqui, tá? Então façam essa instalação. Caso vocês queiram utilizar o Node em vez do Node.js, rodem essa segunda parte desse comando. Então aqui está um pipe, né? Para elencar uma série de comandos. E a partir disso,
Tá? Na próxima aula nós já começaremos aqui com os conceitos básicos do Node.js. Eu só deixei uma pequena observação aqui, né, que o comando que a gente vai utilizar é para executar um comando ou interpretar o JavaScript que vai estar dentro de um arquivo .js, tá? Que assim, a extensão aqui para os nossos comandos JS vai ser o Node, o arquivo ou o caminho do arquivo .js, tá, ok? Dado isso, próxima aula nós já começaremos aqui com os conceitos básicos de JavaScript. Então, até mais.